Já estou um pouco atrasado nesse assunto, mas vamos lá. Semana passada teve um vídeo que foi ao ar do Thales Gomes, que ele é um empresário brasileiro, contra, se eu não me engano, 20 ou 30 funcionários que tinham sido demitidos recentemente de uma ou da empresa que eles trabalhavam. Primeiro de tudo, isso é uma iniciativa, esse é um vídeo, é claro que foi feito para ser viral, foi pensado para ser viral, mas é uma iniciativa bacana, legal e que, se for bem feita, gera frutos a longo prazo. Quando você coloca, já falei em vídeos passados aqui, quando você coloca o empresário, o empreendedor e o colaborador, o funcionário, frente a frente, para fazer um debate justo, um debate sem máscara, sem nada ninguém a perder ali naquela situação, fica algo interessante de se ver. No caso, o Thales foi muito bem e teve alguns colaboradores que não é que não foram bem, mas talvez não tinham a habilidade necessária de se expressar naquele momento, mesmo com vantagem de 30 com vantagens de 30 pessoas contra uma, às vezes os colaboradores eles não conseguiram se expressar da maneira correta, mas teve alguns pontos que eu achei legítimo e que eu achei bacana exprimir ali naquele vídeo, fazer uma síntese ali naquele vídeo. Mas eu quero que vocês reparem, e para quem assistiu o vídeo, eu quero que vocês reparem que tem algumas questões que são indefensáveis do lado do colaborador. Primeiro de tudo, existe uma pergunta primordial a se fazer. Quando você entra trabalhar numa empresa, e se você não assistiu o vídeo, tá, pessoal? Vai lá, assiste o vídeo, vê sem o véu de empresário ou sem o véu de colaborador na sua frente, porque é um vídeo legítimo, é um vídeo bem bacana de ser assistido. Porque vai contextualizar, você tendo assistido, vai contextualizar muito melhor o que eu estou falando aqui. Primeiro de tudo, eu quero que todos se façam a seguinte pergunta antes da gente prosseguir, e eu faço legitimamente, sem querer colocar ninguém na parede. Esse não é o intuito do canal. O intuito do canal aqui é a gente crescer junto, colaborador, empresário, seja quem for que está me ouvindo, o intuito é a gente trocar uma ideia legal, bacana, e a gente conseguir crescer um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho junto. A pergunta primeira a ser feita para o colaborador, que eu acho que ali naquela situação o Thales, acho que ele nem poderia fazer, é: quando você entra a trabalhar numa empresa, a empresa te deve, primeiro de tudo, respeito, porque todo ser humano merece respeito acima de qualquer situação. E segundo, o que foi acordado no contrato de trabalho: salário, ticket alimentação, horas extras a tanto, convenção coletiva, parará, parará, parará. Esse é o acordo. Existe mais alguma situação no acordo de contrato de trabalho? Essa é a pergunta. Existe um contrato de trabalho em que rege que depois de 1 ano você vai ser promovido assim, assim, assim? Até deve ter, mas tenho certeza que não é o caso daquelas pessoas. Aí a pergunta que fica, e a pergunta que eu fiquei me fazendo o vídeo inteiro é: o que que as pessoas, o que que os colaboradores estão reivindicando ali? Se a empresa te deve o que está no contrato de trabalho, o que mais o colaborador está pedindo ali? Primeiro, é claro, primeiro respeito para situações em que os colaboradores foram maltratados, que os colaboradores tiveram burnout às vezes e não foram levados a sério. Nesse tipo de situação é legítimo e essa pergunta não se faz. Para o restante das situações,
A pergunta a se fazer é: o que mais a empresa deve a esse colaborador? O que mais a empresa deve para essa pessoa que trocou as suas horas por um salário? Se eu entendo que é frustrante, e acredite que eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. É frustrante você ir fazer faculdade e não ser levado a sério. É frustrante você ter um gabarito, ser uma pessoa qualificada e não ser levado a séria ou a sério. É frustrante na medida que a vida é frustrante. A vida é frustração. A vida não é justa. A vida em nenhum momento pergunta para você o que você quer, qual é o próximo passo que você quer dar. Você tem que ir se virando conforme a música vai tocando. E aí eu vi colaboradores desesperados ali naquela situação porque a, a, a chefe ou o chefe dele pediu para ele cortar o cabelo. Ora, assim, o Thales foi preciso e em certa medida o Thales ele quis dar o checkmate naquela situação, mesmo porque não tem para onde fugir. Você tinha a opção, ou você sai da empresa ou você corta o cabelo. Você tinha a opção de sair da empresa, tanto que, se eu não me engano, esse cara saiu da empresa, pediu a conta ou foi demitido, sei lá. E aí eu fico pensando, ele próprio deu a sugestão 9 meses antes. Primeiro que o pessoal acha que 9 meses é muita coisa, 9 meses não é nada. Tem gente que está há 30 anos no mesmo cargo, na mesma função, na mesma empresa. Isso é uma vida de trabalho. Agora, 9 meses deu para você mais ou menos mostrar a que você veio. Aí depois que você malemar passou daquela experiência de 3, 4 meses, que você ainda nem completou um ano, é pedido para você cortar o cabelo e você nega, sendo que 9 meses antes você falou que tudo bem, que poderia cortar. E se agora a empresa mudou as regras, mudou de ideia e precisa que o cabelo seja cortado, que a barba seja feita, que você, sei lá, qualquer outra situação que esteja dentro da lei. Não adianta a gente falar aqui coisa que não está dentro da lei, porque daí o trabalhador tem que buscar o direito dele, é legítimo, é claro, isso é óbvio. Eu não estou querendo dizer o contrário aqui. Se você não está satisfeito em cortar o cabelo, como você fez, é só você ter a escolha de pegar o caminho contrário, que é sair da empresa. E aí eu não entendo o que mais as pessoas foram lá cobrar. Foram cobrar que não são vistas e não são remuneradas à medida que eles acham que eles entregam de salário. Que eles acham que eles entregam de serviço. Ué, mas aí, se o salário, você acha no fundo do seu coração que o salário não está condizente, em todo momento você pode pegar, começar a procurar emprego, enquanto você trabalha, você procura um emprego e se qualifica na medida do possível que você pode pagar curso, pagar uma faculdade, enfim, tem que se virar, não tem jeito. A vida é isso. E procura outro lugar. Ou vai achar a sua própria sorte. Ao invés de ficar lá remoendo aquela situação. Não é muito mais fácil pegar a rédea da própria vida e continuar tocando barco? Não é fácil, não é fácil para ninguém. Você pode ter certeza que dinheiro não compra tudo. Não é fácil para aqueles 30 colaboradores que estão ali. Mas também não é fácil para o empresário que está ali sendo jogado na parede como o malvadão da história. Não é fácil para o profissional autônomo que às vezes não passa o mês sem ter serviço. Tem mês que ele arrebenta de ter serviço? Tem, mas tem meses que ele também não tem nada de serviço. Não é fácil para esse tipo de gente. Ou seja, a pergunta que eu faço é fácil para quem? As pessoas não estão acostumadas a pegar a rédea da própria vida.
Sabe qual é a melhor resposta que você dá para uma empresa que não trata você, que você acha que não está te remunerando o que você merece? A melhor resposta é um obrigado, valeu pela oportunidade, mas eu fui buscar algo melhor. Valeu pela oportunidade, eu espero sempre ter portas abertas aqui, mas eu me qualifiquei, eu estudei, eu fui atrás, eu enviei, fiz um plano de ação para enviar 600 currículos. Fiz algumas entrevistas, fiz 20 entrevistas desses 600 currículos que eu enviei durante 3 meses. 3 empresas me chamaram. Duas delas, duas delas oferecem um salário 400, 500 reais acima do que vocês me pagam aqui. Muito obrigado e espero que as portas estejam abertas. Essa é a melhor resposta que uma empresa pode ter dos seus colaboradores, já que ela não está remunerando legal, bem, na medida que você acha que você deveria ser remunerado. O mundo é injusto. O que você vai fazer com essa injustiça é única e exclusivamente coisa sua. Se você vai abrir mais vertentes e não ficar só em uma vertente, eu conheço pelo menos umas 3 pessoas que trabalham durante o dia e fazem Uber à noite. E se não fazem Uber, elas têm uma segunda fonte de renda. E eu aqui não estou falando de segunda fonte de renda, você coloca 100 mil reais para deixar rendendo a 0,7%. Não, aqui é vida real. Essa pessoa sai de um trabalho e vai ser motoboy à noite, sai de um trabalho e vai ser Uber à noite. Porque ela sabe que de final de semana ela precisa pagar um curso, que ela está se especializando nesse curso para tomar rédea da própria situação, já que ela não está feliz em determinada empresa. Mas não vai ser fácil. Mais fácil que tudo isso é sentar e reclamar. Metade das pessoas que estavam ali estavam legitimamente. Metade das pessoas que estavam ali, de verdade, você sentia no olho delas, no semblante delas, que elas estavam descontentes com aquele tipo de situação, de ter sido desligada daquela empresa, que elas estavam realmente muito bravas com aquelas empresas que desligaram elas. Metade não. Ninguém nasceu ontem para achar o contrário. Ninguém nasceu ontem para achar o contrário disso. Antes que você venha aí, deve ter gente que possa pensar, mas você está numa situação diferente. Sim, eu estou numa situação diferente. Eu agora mais velho do que grande parte daquelas pessoas, com mais de 30 anos, eu em inúmeras vezes da minha vida tive que tomar a rédea da situação de volta para mim. Tive que escolher se eu iria pelo caminho A ou pelo caminho B, ou se eu ficaria no caminho A reclamando no caminho A. Reclamar é sempre muito mais fácil. Quando você reclama, você tira, já que você está reclamando, para o teu cérebro, você está tirando a responsabilidade do teu colo e colocando a responsabilidade para o mundo. Quando que o mundo foi justo? Quando que o mundo acertou com as pessoas? Quando que o mundo acertou com o pobre, com o classe média, com o rico e com o milionário? Quando que o mundo acertou com todas as classes sociais? Quando que o mundo acertou com o negro? Quando que o mundo acertou com o branco? Quando que o mundo acertou com a mulher? Quando que o mundo acertou com o homem? Por aí vai. Quando que o mundo te deveu alguma situação? Agora, você pegar a rédea da situação, falar não, para mim chega.
Eu vou continuar nessa empresa única e exclusivamente porque eu tenho conta para pagar. Só que eu vou montar um plano de ação de 8 meses, 1 ano, para mim poder sair dessa porcaria dessa empresa e arranjar algo melhor. Porque eu sei que eu sou capaz e eu vou atrás até conseguir. E que se lasque o restante. Só que aí você tem que entrar no mundo de que todas as pessoas entram, de ter que fazer qualificação no seu final de semana, no mundo em que você às vezes vai ter que gastar um dinheiro com uma melhor qualificação. Você vai ter que entrar num mundo em que sua jornada de trabalho você vai chegar às 6 horas da tarde, 7 horas da noite e ainda às vezes vai ter que fazer uma renda extra, que seja da sua casa ou que seja de outro lugar. Ah, mas eu não consigo fazer renda extra. Qualquer um consegue hoje em dia. Se eu quiser abrir uma conta na Uber, eu consigo e faço nem que seja uma rendinha extra, um pouco a mais, R$ 500, R$ 800 a mais no mês, que já desempata o mês de muita gente. Esse é o teu passaporte para a liberdade. E aí você vai lá com certas figuras sentadas na frente do Thales, que não é bobo nem nada, ele sabe tudo o que está acontecendo, todos os maneirismos dos colaboradores, dos funcionários, ele sabe de tudo isso. Ele consegue enxergar no fundo do olho da outra pessoa, não porque ele é foda, porque ele vive isso. Ele consegue enxergar no fundo do olho da alma do colaborador para ver se ele está falando a verdade ou não. Aquele cara ouve pelo menos 20, 30 histórias tristes, histórias sofridas todo santo dia. Ele sabe quem está falando a realidade e quem está aumentando porque tem câmera. Mais uma vez, eu não quero aqui deslegitimar quem foi lá de uma maneira legítima, quem tem a sua dor de uma maneira legítima. Eu quero expor a situação de metade das pessoas que estavam lá que não pegam a rédea da própria vida. Acham, e eu não sei aonde que elas leram, em que placa, em que contrato que elas leram de trabalho, elas acham que elas vão entrar na empresa, ficar por 6 meses, por 1 ano e vão conseguir sentar na janelinha e vão conseguir dobrar o salário, afinal de contas, na cabeça dela, ela é a nova personalidade do momento. Ela é a pessoa que faz a empresa girar. Ela é a pessoa que dá muito mais do que a empresa paga. Empresa não é besta, empresa não é boba. Gestores, tem muito gestor que é bobo, que é besta, que é tolo, justamente por conta de ego e de arrogância. Mas a maioria deles não chegaram ali à toa. A maioria deles sabe o que o trabalho da pessoa está valendo. E se a pessoa de fato vale a pena, se a pessoa de fato executa o dobro do que as outras pessoas estão executando, se a pessoa executa no mesmo período com o dobro de eficiência que as pessoas estão executando, por exemplo, o gestor não vai querer perder uma pessoa dessa. Mas nunca! É tão difícil de achar e quando você acha, você sabe até onde, falando do lado aqui do gestor, você sabe até onde você pode ir. O gestor tem na cabeça dele, essa pessoa vale X. Essa pessoa vale X, estou pagando 80% de X, 20% fica com a companhia. Ele tem na cabeça dele isso. Agora, você também está cansado de ver histórias aí, por exemplo, de pessoas que faziam todo santo dia 2 horas a mais no trabalho, tentando galgar alguns degraus dentro do próprio âmbito profissional dela. Oh, mas aí vai ter que ficar 2 horas a mais, aí vai ter que fazer coisa que não está no meu contrato de trabalho. Eu não vou ser explorado desse jeito, explorada desse jeito. Então, você vai continuar achando que está fazendo muito e no final das contas não fazendo. Porque tem gente
que faz muito mais do que você. Mais uma vez, se você aí do outro lado acha que você está sendo explorado, que você está sendo subaproveitado, que você não está no máximo do teu potencial, cara, pega a rédea da tua vida. É simples. É simples, não fácil. É simples, que é diferente de fácil. Pega a rédea da tua vida. Abre mais frentes de trabalho. Sai da forca e começa a daqui um ano a você escolher se você vai ficar no emprego ou não, que não te valoriza segundo você. Mais uma vez, acho que é a quarta vez que eu repito aqui, eu preciso colocar esse ponto. Tem muito gestor incompetente que dá lado para gente que não presta. Tem inúmeros, e eu consigo citar uma meia dúzia aqui de bate-pronto para vocês. Mas esses gestores vão pagar com a própria empresa. Se esses gestores colocam gente desqualificada, sobem gente de patamar desqualificado, que não entregam resultado, esses gestores vão pagar com a própria empresa. Vão pagar não tendo lucro, vão pagar no final do mês tendo que colocar do próprio bolso porque fizeram escolhas erradas. Mas eles podem fazer escolhas erradas. Sabe por quê? Porque o risco não está em cima do trabalhador. O risco está inteiramente em cima da pessoa que aportou dinheiro para abrir a companhia. O risco do negócio não está em cima do trabalhador. O risco está em cima do gestor, que se fizer escolhas erradas vai pagar com o próprio bolso. É por isso que a maioria dos gestores por aí são tem o máximo de otimização possível no seu dia a dia e se forçam a ter essa otimização, porque não dá para ficar jogando dinheiro fora. Agora, mais uma vez, se você acha que você vale o dobro, o triplo, se você acha que que elegem pessoas para cargos que elas não são competentes, então você tem a escolha. Ou você se qualifica melhor, ou você tenta sair de outra empresa, ou você tenta, da próxima vez, não deixar um pingo de dúvidas sobre o seu próprio trabalho, quase que gritando, ei, eu sou o melhor da empresa, quase que subindo na mesa e chutando o computador. Mas isso vai demandar, de fato, ser o melhor da empresa. Saiba disso. Você está concorrendo com 20, você vai ter que ser o melhor dos 20, disparado. Para você ainda não sobrar dúvidas entre você e mais alguém. Isso custa um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião de uma pessoa que tenta otimizar o máximo possível da empresa que tem, otimizando a empresa, tentando otimizar todos os dias, cada vez mais a empresa, a gente acaba acertando, a gente acaba errando. Do lado de cá, do lado da gestão, do lado da gerência, da liderança, a gente acaba errando. Mas você pode ter certeza que a maioria tem mais acertos do que erros. Se você, talvez, na sua cabeça, tenha sido deixado de lado, será que não compensa você rever essa situação? Será que para não passar por isso de novo, não compensa você ter um papo franco com você mesmo? Pode ser que eu esteja errado. Pode, claro. Sou um ser humano. Mas você também é um ser humano. Pode ser que você também esteja errado. Mais uma vez, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho das notificações. Deixe um comentário aqui com o que você acha desse papo. É um papo sensível, não é um papo fácil. Eu
tento não tomar um lado aqui, mas eu entendo que a maioria das pessoas veem o mundo com uma visão dualística do negócio, com uma visão de lado A e lado B. Eu entendo essa situação, tentei amenizar o máximo possível, mas se você discorda, coloca aqui no comentário, se você concorda, também coloca aqui no comentário. Tudo com respeito é bem-vindo, tá certo? Se você, mais uma vez, chegou até aqui, você vai gostar demais do conteúdo que eu tenho aqui no canal. Se você quer se qualificar de alguma maneira, a hora é agora. Vem aqui, se inscreve no canal, que eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.